Olá, começa agora o programa Análise Direta com mais um assunto importante para você, diretamente aqui dos estúdios de São Paulo, para o Brasil todo e mais 55 países. Você já ouviu falar sobre uma técnica revolucionária para tratamento de deformidades faciais sem cirurgia? Pois é, mas como será que funciona? Está aqui hoje o cirurgião dentista, mestre em ortodontia, conferencista internacional, palestrante, doutorando em ciências médicas, professor Daniel Ianni Filho, tudo bom? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. O que é mordida aberta, né? Primeira coisa que a pessoa que está em casa vai se perguntar, o que é? Muito bem. Mordida aberta é uma deformidade, que pode ser uma deformidade esquelética ou só de dentes mesmo, mas é aquele problema onde os dentes de cima, eles não encontram os dentes de baixo. Porque o que é normal? O normal é que os dentes de cima, eles cubram 1/3 dos dentes de baixo. Mas se os dentes não se encontrarem, aí você tem uma mordida aberta. Fica aquele espaço entre a parte de cima e a parte de baixo. Vamos mostrar como é? Isso uma daqui figura é uma aí figura de mordida aberta. Que o doutor trouxe. Veja que os dentes de cima, eles não encontram os dentes de baixo. É esse espaço que a gente chama de mordida aberta. A pessoa ela fica com o dente projetado para frente também. O projetado é um outro problema, não necessariamente. necessariamente. Pode estar até para trás. A questão é vertical. O dente de cima não toca e não cobre o dente de baixo. Isto é mordida aberta. Bom, esse caso pode ser causado pelo uso da chupeta? Quando a criança usa muita chupeta, tudo, porque a gente vê que os dentes fazem uma deformidade, né? Isso. A mordida aberta, primeiro, ela tem duas classificações importantes. Ela pode ser um caso mais funcional, mais simples, ou ela pode ser um caso que a gente chama de esquelético. Por quê? Porque estão envolvidos os ossos. Então, na verdade, existem várias causas que podem levar à mordida aberta. A chupeta é uma causa bem simples, comum nas crianças, leva a mordida aberta, mas é só um fator etiológico, a gente chama, é só uma causa. Existem várias outras causas que levam a mordida aberta esquelética, que é um caso mais difícil. Bom, e você trouxe aqui um livro, né? Olha, grosso, enorme. Quantas páginas? Bebê. São 400 páginas. 400 páginas. 2,4 kg, gente. o brinco é o meu nenê. Olha, é o seu nenê, seu nenezão. Por que a ideia de escrever sobre mordida aberta e se especializar nisso? Muito bem. Olha, o livro nasceu, na verdade, de uma experiência ruim, de um caso de insucesso. Por que um insucesso? Porque eu tratei uma menina que está retratada aqui, né? O nome dela é Esther, e por 2 anos eu tratei essa garota e eu não consegui fechar a mordida dela. Eu tentei de tudo nessa primeira fase da minha vida, né? Eu tentei de tudo que eu tinha aprendido na ortodontia convencional. Então eu usei aparelho fixo, eu usei elástico, eu usei cantilever, eu usei puxada, usei tudo que você imaginar, grade fixa, e não fechou essa mordida aberta. E eu, depois de 2 anos, estava frustrado, porque os pais estavam pagando o tratamento e não fechava. Muito bem. E ela não colaborava também, tinha um problema de dedo, de chupeta. Sei que terminou 2 anos de tratamento e ela terminou com mordida aberta. E eu estava frustrado nesta época. E aí depois eu fiquei muito triste, mas terminei o caso com insucesso. Muito bem. 10 anos depois essa menina voltou. Ok? Agora a Esther já estava adulta na faculdade, terminando a faculdade. E quando eu vejo a Esther, ela voltou no consultório, e quando eu vejo a Esther, eu tomei um susto. Sabe por quê? Porque agora ela tinha uma má oclusão, uma mordida aberta, esquelética, cirúrgica. E foi só nesse momento, 10 anos depois, que eu entendi que aquele caso era muito mais difícil do que parecia, e eu tratei como um caso médio, eu não tratei como um caso super difícil. Então, durante a puberdade, durante o crescimento, ela mudou tanto a face dela. Tem uma foto dela aí? Tenho, sim. Vamos ver? Tem uma foto dela, tem o antes e o depois. Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Mas foi assim, a partir deste caso, em que eu percebi que o que eu tinha aprendido no convencional não era o suficiente. Gente, olha. Né? Essa era a mordida aberta inicial dela. Tá certo? Isso, quando você olha um caso desse, não um dentista toma um susto, fala, não é um caso tão difícil. Tá bom? Só que eu tentei de tudo aqui, né? Usei um negócio que chama grade fixa, né? Depois usei aparelho fixo,
Usei várias, fiz várias tentativas. Peraí, deixa ele mostrar aqui. Isso daqui é o que aqui? Isso é quando ela voltou. Ela voltou na vida adulta, agora com um negócio que chama classe 3, uma mordida aberta esquelética. Ela voltou com um caso cirúrgico. E aí foi que eu entendi que o caso era realmente muito mais difícil. Aí tratei essa garota na vida adulta, né? Propus cirurgia, mas ela não quis. Cirurgia é um problema sério para os brasileiros, né? Pelo custo que isso envolve. Não é todo mundo que tem acesso a fazer uma cirurgia. E aí depois eu consegui tratar fazendo compensação do caso dela. Né? Então ela que bonita. Né? Ficou bonita mesmo, hein? Né? Mas... Essa daqui? Virar... Isso. Cadê? Mais assim? Mas esse caso me instigou e me levou a me aprofundar e a estudar e me dedicar ao tema mordida aberta, porque foi quando eu entendi que o que eu tinha aprendido na universidade, no mestrado e nas pesquisas não era suficiente para tratar e para reconhecer o grau de dificuldade verdadeiro dos casos. E foi a isso que eu me dediquei e que eu escrevi, que está no livro. Então, o primeiro e o segundo capítulo do livro, ele aborda grau de dificuldade cientificamente, o que é difícil para um é difícil para todos, reconhecer o que é fácil, o que é difícil, e principalmente, pegar uma criança com 7, 8, 9 anos e saber dizer com assertividade, com segurança, o que vai acontecer no futuro com essa criança. Ou seja, se aquela mordida aberta, aquela criança tem uma coisa fácil, e sozinha vai se corrigir, ou se com um simples aparelho corrige, ou se precisa de estratégias muito mais especializadas, porque o caso parece fácil, mas na verdade é muito difícil, e por trás daquela maloclusão simples se esconde uma maloclusão esquelética, cirúrgica após a puberdade. Então eu faço a previsão do crescimento, sabendo o que vai acontecer. E dessa maneira, nem os pais, nem a criança e nem o ortodontista está no caso com ingenuidade. A gente sabe o grau de dificuldade, sabe o que vai acontecer no futuro, e aí a gente então se prepara e trata de maneira totalmente diferente e individualizada. Acho que esse é o grande benefício, uma das grandes contribuições que eu fiz para a ciência em função de definir um método. Porque não tem um método. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o método em si, mas antes eu queria saber a respeito dos problemas que podem causar para a pessoa esse tipo de a mordida aberta, né? Em primeiro lugar, bullying. Segundo, que deve ser difícil de comer, né? Deve ser incômodo. Me explica quais são os incômodos que trazem para a pessoa. Consequências, né? Isso. E essas consequências, elas abrangem várias áreas. Primeiro, fonação. Uma pessoa que tem mordida aberta tem os sons todos alterados. Então, se você pedir para contar de 60 até 70, é totalmente diferente uma pessoa que não tem mordida aberta de uma que tem mordida aberta. Então, os sons se alteram. Então, aí já começa a ter problema. Porque se você trabalha num shopping, se você é apresentadora de televisão, como é que você vai falar com sons alterados? Então, primeiro, a pessoa já tem problema e dificuldade em encontrar emprego. Então, aí começa a ter essas repercussões. E aí, na adolescência e na vida de criança mesmo, o bullying. Isso é uma coisa séria. Isso é triste, porque, na verdade, as crianças são muito cruéis na escola. Então, as crianças que sofrem de mordida aberta, que têm mordida aberta, sofrem de bullying muito grande. Eu tenho um caso especial de um depoimento muito triste de uma mãe que ia tirar a criança da escola. A mãe ia tirar a criança da escola, porque todos os dias essa criança chegava e chorava em casa. Ô, judiação. Exatamente. E aí você tem problema de mastigação, porque você tem que cortar os alimentos. Como é que você corta? Você não tem os dentes para cortar, tá certo? Então eu tenho um caso muito interessante daqui de São Paulo, um homem, hoje uma pessoa adulta, que fala da sua dificuldade em estar no meio das pessoas numa reunião de trabalho, ou for almoçar, não almoça com ninguém. Por quê? Porque tem dificuldade em cortar os alimentos. Então, cortar os alimentos, há uma própria mastigação. Então, o início da própria digestão começa na boca, né? E aí vai para campo do trabalho, do campo da adolescência, das marcas que isso traz na pessoa e, principalmente, da falta de autoconfiança. Verdade. E isto é sério. Então, eu tenho pessoas com história com mais de 30 anos que não tinham conseguido um emprego e que só conseguiram um emprego depois da correção e de remodelar o seu sorriso. E aí fica aquela coisa assim, meio Mulher Maravilha, né? Tira o óculos, dá um rodopio e vai para a vida. E vai ganhar vida. Vai ganhar namorado, namorada, e aí melhora a vida em todos os aspectos.
Sim, porque fica autoconfiante. Sim, porque deve deformar o rosto, né? O rosto da pessoa fica feio, né? Com os dentes, quando os dentes estão assim, com mordida aberta, quando eles são para frente, projetados para frente ou para trás. Deforma o rosto, né? O sorriso é o cartão de visita, não é? Esse é o cartão de visitas. Então, vamos fazer uma analogia bem simples. Duas pessoas com o mesmo nível de inteligência, o mesmo QI e o mesmo Q, coeficiente emocional, vão para uma entrevista de trabalho. Os dois são inteligentes da mesma maneira. Só que um tem mordida aberta e fala com sons alterados, e o outro tem um belo sorriso. Olha, 50% de chance direto, de cara, de quem tem um belo sorriso ganhar a vaga. Você entendeu? Então, tem repercussões no dia a dia, na vida. Então, é esse sofrimento que a gente quer tirar. É dar oportunidades para essas pessoas. Igualar a oportunidade. Isso é o presente que a gente faz quando a gente tira o aparelho, quando a gente muda o sorriso, dar asas para uma pessoa voar. Ah, deve ser muito bom. Eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre mordida aberta, sobre sorrisos, sobre um sorriso bonito, como alcançar um sorriso bonito. Até já.